Já voltamos agora com o Thiago Gomes, já apostos e os bastidores da política, começando com Renan Filho. Pode mandar brasa. Bom dia. Thaís, muito bem, Marcos. Bom dia para vocês, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Olha, o ministro Renan Filho, dos Transportes, senador por Alagoas, do MDB, ele concedeu uma entrevista a um podcast chamado Papo com o Editor, da Agência Estado, na semana passada, mas esse podcast só foi divulgado ontem, então deu bastante zoada uma pergunta que foi feita ao ministro Renan Filho sobre a questão política. Ele falou sobre o Ministério dos Transportes, né, como é que está, sempre elogiando o governo Lula, falando sobre as suas ações, sobre o investimento muito forte na sua pasta aí, ao longo desses anos que ele está à frente do Ministério. Mas ele foi questionado, Thaís, sobre o futuro político dele. Afinal de contas, com tanta visibilidade que ele tem, com tanta movimentação nas redes sociais também, porque ele é muito presente nas redes sociais, o ministro Renan Filho, ele vai ser candidato ou não ao governo de Alagoas no ano que vem? Ele já deu um sinal de que vai se afastar do governo no mês de abril, que é aquele prazo que a Justiça Eleitoral dá em ano eleitoral, para que aqueles que estão na gestão, no executivo, se afastem para ficar apto às eleições. Vamos ver o que foi que ele falou. Não sei, o meu nome é sempre especulado lá para o governo do estado. Eu saí com aprovação alta do governo, fui eleito para o Senado, ajudei na eleição do governador Paulo Dantas, que foi eleito meu sucessor. Então as pessoas sempre especulam o meu nome, mas assim, como as eleições são só o ano que vem, eu acho que esse ano a gente tem que produzir, trabalhar, ajudar o governo do presidente Lula e estar preparado. O fato é que, provavelmente, eu me desincompatibilizarei em abril do próximo ano para ficar apto para disputar as eleições, e aí vou voltar ao Senado para passar por lá uns meses, porque o presidente Lula nem deixou que eu assumisse a minha cadeira lá no Senado, porque me convidou para ser ministro desde o primeiro dia do governo. Então, acho que no ano que vem nós vamos discutir essas questões lá de Alagoas, mas temos muita coisa para fazer pelo Brasil esse ano, porque eu acredito que o país está no caminho certo e precisa acelerar. O cenário é bastante favorável para o ministro Renan Filho, já que no interior é muito completo, né? O MDB tem muitos prefeitos que estão ali aliados ao partido, também tem prefeitos que não são do MDB, mas são de partidos que estão na base aliada, até partidos do Progressistas também, que está controlado pelo Arthur Lira aqui, mas o fato é que o ministro Renan Filho tem total condições, se quiser, de voltar para Alagoas e concorrer de igual modo, assim, para ser candidato ao governo de Alagoas no ano que vem. Quer dizer que esse assunto, que era mais tratado em colunas, notas, especulações, está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Então, na prática, significa dizer que na análise do próprio ministro e senador Renan Filho, o cenário nacional, se apontar para Lula, candidato à reeleição, ele vai precisar de uma composição que ajude-o também a continuar negociando com os segmentos que o Lula tem dificuldade, né? Leia-se o agronegócio e o empresariado brasileiro, o que naturalmente tem a ver com o perfil ou da própria ministra, né, a ex-candidata à presidência, ou também agora o próprio vice-governador, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Mas eu acho que eu tenho certeza. O principal objetivo do MDB na eleição de 2026 é justamente a reeleição de Renan Pai ao Senado. Isso também se vai compor com outro candidato aqui do MDB, isso é uma questão a ser discutida mais na frente. Mas o fato é que o ministro vai ficar afastado das funções, vai voltar ao Senado e vai ficar apto, então, para disputar as eleições. Se o nome dele realmente continuar em alta, obviamente que ele vai se candidatar. Mas tem a composição ainda com o JHC, com o Arthur Lira, isso tudo vai ser costurado, então, e vai ter um personagem importantíssimo nessa costura, que é o próprio presidente Lula. Vamos falar da tradição dos peixes agora, saindo aí dessas especulações. Os prefeitos estão mantendo a tradição de entregar os peixes da Semana Santa. É uma pressão popular, Thaís, porque todos os anos os prefeitos, inclusive os novatos, nós trouxemos aqui na tela, já pode soltar o vídeo aí, de alguns prefeitos que já estão fazendo esse trabalho, alguns prefeitos novatos, vocês estão vendo aí o prefeito Júnior Menezes, que é de União dos Palmares, também fazendo esse trabalho. Eles fazem um acordo aí com alguns distribuidores de peixes e também, não só de peixes, eles também distribuem
outros artigos que são típicos da Semana Santa, mantendo então essa tradição para a população. A população garantir, principalmente a mais carente, né, dos municípios. Está aí também o prefeito de Tanque d'Arca, o Didi Lopes, também fazendo o mesmo trabalho. São prefeitos novatos que estão aí fazendo esse trabalho de distribuição do peixe, do pescado, né, de itens ligados à Semana Santa, para que as pessoas possam realmente garantir aquela alimentação saudável e aquela alimentação que é típica dessa época do ano. Então, juntando aí todos eles, vão pensar que quase 90% dos prefeitos do interior estão fazendo esse trabalho, e se não fizer, vai ficar mal na fita, porque todos eles fazem esse trabalho esse ano, e a população fica mesmo no pé. Então é por isso que todos eles, inclusive com a mão no batente mesmo, para distribuir, fazendo caravanas aí para distribuir nas comunidades rurais, fazendo essa programação. Infelizmente alguns prefeitos preferem dar o peixe do que ensinar a pescar, né? Então, naturalmente, você mantém ali o eleitorado meio que sobre aquele jugo ali, né, o tempo todo. Claro que os mais carentes precisam mesmo, mas todo o processo de entrega, né, ele passa um pouco por isso. Tem essa simbologia, né, dar o peixe ao invés de ensinar a pescar, porque aí você mantém toda aquela base, né, beijando a sua mão, literalmente. É uma tradição, mas ela tem muito a ver com esse cenário político de bastidor que cria esse vínculo de dependência das pessoas de um modo geral, né? É uma dependência que a gente tinha até bem pouco tempo, falando de outro assunto, que é a questão das emendas PIX, né? Sem muita informação, aquela coisa da liberação ali muito rápida do dinheiro, mas agora tem portaria do Ministério da Saúde e o tom parece que vai mudar, né, Tiago? Isso tem preocupado, inclusive, os prefeitos dos municípios alagoanos, Marcos, porque a AMA, inclusive, já se pronunciou nesse sentido, dizendo que vai pedir uma capacitação técnica para os municípios, porque o Ministério da Saúde, ele emitiu uma portaria e foi publicado no último dia 15 de abril, né, anteontem, mostrando exatamente essas mudanças para que possa ser distribuído esses recursos do Fundo Nacional de Saúde, oriundos das emendas parlamentares. Então, agora, os prefeitos vão ter que adotar algumas regrinhas para comprovar que realmente aquilo ali é um projeto para que seja captado o recurso do Fundo Nacional de Saúde. Tá? Então, está aqui a portaria. O que é que muda? Então, a obrigatoriedade dos municípios de apresentação de um plano de trabalho para recebimento desses recursos. Tá? Então, o que deve conter no plano? Descrição detalhada do objeto, justificativa, metas quantitativas e ou qualitativas, detalhamento da aplicação dos valores repassados e precisa estar alinhado com o plano de saúde do município, também com a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e o relatório anual de gestão. Tá? Então, os municípios devem observar dispositivos de portaria, ou seja, tem muita coisa que muda e os municípios, nem todos eles, Marcos, a grande preocupação da AMA é que os municípios não têm quadro técnico suficiente para atender esses requisitos aqui. É por isso que a AMA vai correr contra o tempo para ver se consegue capacitar esses servidores dos municípios para que eles consigam captar esses recursos. Os recursos são necessários, os municípios estão precisando realmente ajudar, de alguma maneira ali, fortalecer a saúde dos municípios e para captar vai ter que cumprir essas regras aqui. Lembrando que essa discussão toda, essas mudanças, gira em torno daquela decisão do ministro Flávio Dino, aquele acordo que foi feito, né? O Supremo também entrou na jogada e queria mais rastreabilidade e também transparência nas emendas parlamentares, que até então era tudo no escuro. Os deputados mandavam as emendas para os municípios e ninguém sabia como é que esse recurso ele era aplicado. Pois é, por isso que tem alguns sendo presos, outros serão presos, novas operações irão acontecer, e se você, prefeito, não quer ser vítima de operação e quer transparência com o que faz com o dinheiro público, trate logo de arranjar técnicos para fazer esses laudos, né? Como vocês têm, porque muitos municípios sequer têm procuradores públicos, né, municipais concursados. E por quê? Porque costumam contratar escritórios especializados. Então está na hora de também fazer isso para fazer jus ao dinheiro público suado do povo brasileiro, para que não vá parar em esquemas como tem sido descobertos Brasil afora. Tá aí, gostei de ver, né? Passou a mensagem e o recado. E assim a gente termina o Boletim Gazeta, desejando a todos uma excelente Páscoa.